Oi, gente, boa tarde. Sejam bem-vindas. Oi, Mari. Oi, Sheila. Hoje a live vai ser boa, hein? Hoje eu vou contar para vocês como eu tripliquei o meu faturamento com festas. Então fiquem até o final porque tem muita história aqui e muito aprendizado. Oi, Evi. Tudo com balões? Boa tarde, sejam todas muito bem-vindas. Tá uma chuvinha aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de chuva. Oi, Kaline. Oi, Imagine Sua Festa. Boa tarde a todos. Oi, Eunice. Grace. Tô aqui no meu cenário lindão, olha só. Depois eu vou mostrar pra vocês. Estava gravando aula. Esse conteúdo vai para a plataforma do curso de balões. E, gente, hoje a gente vai falar de dinheiro, né? Porque a gente ama trabalhar com festas, a gente adora criar, a gente adora o que a gente faz, mas a gente adora ser bem remunerada por isso, não é verdade? Eu nunca gostei, eu sempre fui apaixonada pelo meu trabalho, por criar. A minha maior diversão, a minha maior motivação sempre foi a parte criativa. Porém, a parte financeira, ela precisa estar alinhada, né? A gente precisa estar sendo bem remunerada pelo nosso trabalho pra gente ter ânimo, pra gente se sentir valorizada, pra gente ter uma autoestima, pra gente se posicionar, pra gente trabalhar melhor, feliz, né? Então, criar é muito bom, mas a gente precisa ser bem remunerada por isso. E é por isso que hoje eu escolhi esse tema pra gente conversar. E eu vou mostrar para vocês o caminho que me levou à valorização das minhas festas, que fez com que eu conseguisse me posicionar e ser bem remunerada, viver realmente de festas. Então hoje o nosso papo vai ser sobre grana, sobre faturamento, e eu tenho certeza que todas vocês concordam comigo, né? Eu tenho certeza que vocês amam trabalhar com festas, amam criar, amam decorar, mas vocês querem ser bem pagas por isso, querem ser valorizadas. Comentem aqui se eu tô falando bobeira ou se eu tô falando a verdade. Quero saber a opinião de vocês. E quem tá chegando, né, já aproveita, curte essa live, já encaminha para as amigas decoradoras, para quem trabalha com festa, porque o assunto hoje vai ser muito bom. Oi, Tânia. Oi, Rita. Olha lá, a Deia falou verdade verdadeira. Artes da Ké também, a Mairoca também. Bela Pérez também falou que é verdade, então é verdade, né? A gente gosta do que a gente faz, mas se a gente não for bem remunerada, se a gente não se sentir valorizada, a gente desanima, né? A gente fica triste, e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, hoje eu vou contar para vocês, né, que eu comecei a trabalhar com decorações de festas em 2013. E eu sempre falo isso, né? Mas eu entrei na decoração de festas como um negócio, né? Então eu quis ter o meu próprio negócio. E eu queria muito trabalhar com o meu marido, né? A gente queria ter o nosso próprio negócio e a gente queria trabalhar juntos. Então, quando a gente entrou no mercado de festas, a gente já entrou com esse pensamento de que tinha que dar certo, porque ele largou do trabalho dele, veio trabalhar comigo, então tinha que dar certo. E a gente sempre teve essa mentalidade de trazer coisas novas, trazer diferencial. Porém, lá em 2013, quando eu comecei, né, eu não tinha acesso a cursos naquela época. Então, eu tive que entrar no mercado, tive que iniciar de uma forma bem amadora, né? Então, eu me joguei ali no mercado, comecei a comprar meu acervo, comecei a fazer portfólio e rapidamente as pessoas já começaram a me procurar porque eu realmente trouxe algo que já era diferente naquela época, já era mais moderninho, já tinha uma harmonia. Então eu comecei a atrair as pessoas para o meu trabalho.
E só que a gente precisava viver de festas, né? Então o meu marido saiu do trabalho dele, a nossa casa ia ser mantida pelas festas. Então eu tenho 3 filhos e nós 2 íamos viver exclusivamente disso. Então a gente teve que dar o nosso sangue para aquilo ali dar certo, né? E eu lembro que no começo, né? Então como eu entrei no mercado muito crua, muito amadora, sem formação, sem conhecimento, porque naquela época a gente não tinha acesso a cursos, a estudo como a gente tem hoje, né? Hoje o mercado é repleto de profissionais que compartilham conhecimento. Então naquela época não era assim. E quando eu iniciei, então eu me senti muito perdida no início, porque eu entrei fazendo um trabalho diferenciado, mas eu não sabia a questão do atendimento, eu não sabia me posicionar, eu não sabia que público eu queria atender, né? Que público que eu queria atingir. Então todas as pessoas que vinham até mim, né? Eu queria atender, eu achava que eu tinha que atender todas as pessoas que me pediam o orçamento. E nesse momento, né, eu lembro que eu comecei a ter, assim, festas que eu fazia que ficavam bonitas, que as pessoas me procuravam porque estavam vendo o diferencial, então elas confiavam em mim, a gente conseguia fazer festas mais bonitas e, de repente, eu atraía pessoas para o meu trabalho que ainda não queriam pagar um valor, né, o valor que o meu trabalho valia, e elas acabavam assim: Dani, eu quero gastar menos, vamos tirar o bolo, vamos tirar os balões. E eu, para não deixar de vender, eu acabava achando que eu tinha que atender essa pessoa e eu acabava tirando coisas da minha decoração. E no final eu não ficava feliz com aquela decoração, né? Eu acabava vendo que a decoração não estava bonita porque estavam faltando elementos e aquilo me deixava muito triste, né? E eu percebi assim que aquilo ali, ao invés de me jogar para cima, estava me puxando para baixo. Por quê? O meu crescimento já foi muito rápido no início, assim, eu já de cara eu comecei a atender, em questão de 5, 6 meses eu comecei a atender festas de primeiro aninho, festas grandes, né? Então, às vezes eu tinha aquelas festas muito boas, né? Festas onde eu conseguia colocar tudo que eu achava que ia ficar lindo, a cliente topava. E de repente eu tinha festas que a cliente queria tirar bolo, queria tirar balão e o resultado final não ficava tão legal, né? Então, aquilo me entristecia e eu percebi que o meu portfólio ali começou a ficar confuso, né? A hora eu tinha festa muito bonita, a hora eu tinha uma festa sem sal, sem graça, faltando coisas. E eu comecei a ver que aquilo ali estava confundindo a cabeça das pessoas. E naquele momento também, essas festas menores, né, festas pequenas que me davam um rendimento menor, às vezes elas comprometiam a minha agenda, né? Eu reservava aquela data para aquela festa que eu não ia ficar feliz porque a cliente tinha desconfigurado toda ali, tinha tirado um monte de coisa. E eu não podia atender, às vezes, outra festa maior, festas onde eu ia lucrar mais, onde o cliente queria investir mais, porque eu tinha comprometido a minha data, às vezes, com aquela festa menor na minha cidade, às vezes eu não podia atender uma festa que era no mesmo dia em outra cidade. Então, essas coisas começaram a mexer com a minha cabeça e eu vi que eu precisava me posicionar, né? Que eu precisava ter um padrão nas minhas decorações. E eu lembro que quando eu resolvi fazer isso, né, quando eu comecei, falei assim, a partir de hoje as minhas decorações vão ser daqui para cima. Então elas vão ter bolo, elas vão ter balão, elas vão ter painel, elas vão ter flores. Eu defini tudo o que era importante para mim dentro do meu trabalho e eu padronizei aquela festa. Então as festas elas podiam ser pequenininhas, mas elas iam ter tudo aquilo que eu achava que era importante para a decoração ficar bonita. E quando eu fiz isso, né, o que aconteceu? Rapidamente as pessoas começaram a ver que as minhas festas eram daquilo para cima, né? Então elas começaram a perceber que o meu trabalho era diferenciado, que o meu trabalho tinha uma constância, né? Que eu não tinha mais festas inferior àquilo. E eu comecei a atrair, então, as pessoas que queriam festas com esse diferencial, pessoas que estavam dispostas a investir um valor maior, né, numa decoração. Elas começaram a perceber isso no meu trabalho, que elas podiam confiar no meu trabalho, porque o meu trabalho era sempre linear, era sempre aquele padrão. E então eu vejo que isso foi assim um primeiro posicionamento muito importante no meu trabalho e que foi dali, né, que ele me projetou. Então,
depois, né, que eu fui melhorando a minha decoração, que eu defini que dali eu não desceria mais, eu não regredi, né? Eu sempre fui dali para cima e eu fui melhorando o meu trabalho. E a qualidade, então, das minhas decorações começaram a subir, as pessoas começaram a ter mais confiança, eu comecei a atrair essas pessoas que queriam investir mais em festas, e foi aí que eu comecei a triplicar o valor das minhas festas. Então, eu saí de um valor, né, que eu cobrava lá naquelas festas. Então vamos supor, eu tinha festas na época de 300, 400 reais. Depois disso, as minhas festas foram para 1.200, 2.000 reais. Então, eu tripliquei o valor das minhas festas, e eram festas que eu vendia de forma muito fácil, né? Da mesma forma que antes eu achava que eu precisava ter o precinho, não. Quando eu construí esse diferencial, quando eu agreguei valor no meu trabalho, eu não precisava ficar justificando o meu preço. Por quê? As pessoas que vinham até mim, elas já tinham aquela concepção, aquela imagem do meu trabalho. Então elas já viam o valor agregado ali. Então dali eu comecei a cobrar muito mais pelas minhas festas. Então comecei a cobrar 2.000, depois de um tempo eu já tinha, a média das minhas festas eram de 4.000, de 5.000 reais. Depois eu comecei a atender festas de 7, 8, 10, 15 mil reais. Então essas, sempre a gente tinha ali as festas mais comuns, digamos assim, que a gente atendia, a maior quantidade de festas, digamos, seria ali entre 4, 5 mil reais, mas sempre apareciam festas onde as pessoas queriam gastar mais, né? Queriam investir mais, e elas sentiam confiança no meu trabalho, então elas me procuravam porque elas viam que eu tinha essa execução. Então, além de eu ter me posicionado, né, quando eu fui me posicionar, que eu decidi que eu queria cobrar mais pelo meu trabalho, eu não simplesmente cobrei a mais, eu melhorei o meu trabalho, eu aperfeiçoei o meu trabalho. Então eu deixei de fazer coisas que desvalorizavam o meu trabalho e eu comecei a agregar valor, eu comecei a melhorar a minha entrega. Então essas pessoas, elas sentiam confiança, elas sabiam que elas entravam ali no meu portfólio e elas viam o meu trabalho e ele tinha uma constância. Então elas se sentiam seguras para me contratar, porque elas sabiam exatamente o que elas iam receber na decoração delas, na decoração que elas estavam contratando, né? Então é o público que busca por diferencial e não necessariamente por preço. Então existe sim pessoas que ficam brigando por preço, pedindo, pechinchando, comparando o teu preço com a concorrência, mas também existem essas pessoas que não vêm pelo preço. Existe esse público que ele quer o diferencial, que ele quer o melhor. E o que vai determinar qual deles você vai atrair vai ser a entrega do seu trabalho, vai ser o seu portfólio, né? E é muito comum, gente, no meu direct, eu converso muito no meu direct, e às vezes as meninas falam: Dani, eu queria entregar esse balão customizado, queria aplicar balão customizado, não consigo porque as pessoas não querem pagar, as pessoas não enxergam valor, tarará, tarará. Aí eu entro no perfil da pessoa, eu vejo que ela tem lá um trabalho que ela fez com balão customizado, com os balões profissionais, com variação de tamanhos, fez a técnica perfeita, tá lá, ela sabe fazer. Mas na semana seguinte, ela faz um trabalho com balões comuns, com cores comuns, sem variação de tamanhos, no outro também. Então, quando eu entro no perfil dela, eu não vejo uma constância, eu não vejo um padrão, eu não tenho segurança de que se eu contratar ela vai me entregar aquele arco orgânico bonito que eu vi ou aquele outro arco orgânico mais simples. Então, o nosso portfólio, ele causa ruídos se ele não for padronizado, né? Então, acaba causando essa confusão e você acaba não atendendo nenhum público, nem outro. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Vocês estão conseguindo entender aqui até aqui? Fábio, pega uma água para mim, por favor. E quando eu resolvi, então, né, que eu comecei ali a me posicionar e que eu falei, não, vai ser daqui pra cima, né, o que me deu coragem, né?
Ó, a Artes daqui perguntou, Dani, você fez isso de uma hora para outra ou você mudou o preço aos poucos? Gente, eu mudei de uma hora para outra os valores, mas eu mudei a minha entrega também, né? Então, os preços que eu fazia lá, depois eles aumentaram, porque eu fui melhorando a minha entrega. Então, eu sempre fui melhorando o meu trabalho. Foi uma constante, mas sempre foi subindo, nunca regredindo, tá? A Clara falou que sim, que tá compreendendo, que estão entendendo, que tá perfeito, que bom, que ótimo. Então, gente, aí vem a pergunta, né? De onde surgiu, de onde saiu aí a motivação, a coragem, né, para fazer isso? E eu devo muito disso ao aprendizado que eu busquei na época, né? Então, eu investia no meu negócio, não só em acervo, em peças mais bonitas, mas eu investi em mim, eu investi em conhecimento. Eu sempre, desde o começo, procurava cursos para fazer, até que apareceu 1 ano e meio depois que eu estava trabalhando com decoração, apareceu o primeiro curso. E quando eu fiz aquele curso, gente, quando eu fui procurar conhecimento, quando eu fui procurar estudar, aquilo me empoderou de uma forma que eu voltei transformada. Assim, eu me senti muito mais segura, porque eu não sentia, antes talvez eu tinha muitas dúvidas. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? E depois que eu fui estudar, que eu fui aprender, que eu fui fazer cursos, eu vi que eu não estava sozinha no mercado. Eu vi que tinha um caminho para ser percorrido para eu chegar onde eu queria. E eu comecei a colocar em prática tudo, né? Tudo que eu tinha aprendido ali naquele curso, eu falei, eu vou executar tudo do que me ensinaram. E eu me empoderei daquilo. Então, eu passei a me ver como profissional. Eu passei a me valorizar, né? Que era uma coisa que antes eu também tinha insegurança. Então, talvez antes eu já poderia até cobrar mais, né? Pelo meu trabalho, mas eu não valorizava, eu não sentia segurança de que eu podia. E depois que eu fui buscar conhecimento, que eu fui aprender, que eu fui ver onde eu estava errando, que eu comecei a consertar alguns erros, então eu comecei a me sentir mais empoderada, me sentir profissional e comecei a me posicionar. Então, o conhecimento, né, ele liberta, ele nos abre portas e ele nos encoraja. Então, grande parte, né, dessa minha coragem, eu devo muito a isso, a minha busca pelo conhecimento, pelo aprendizado, por me ver como uma profissional e não levar o meu negócio como um hobby, como algo que tenha um plano B, em que, se não der certo eu mudo, né, para outra coisa. Não, eu sempre quis que ele desse certo. E, gente, eu, meu marido, meus 3 filhos, vivendo exclusivamente de festas todos esses anos. E às vezes eu vejo pessoas falar que o mercado de decoração, né, não dá dinheiro, que você não consegue viver de festas. E eu sou prova viva de que isso não é verdade, né? Porque eu vivo exclusivamente de festas, do mercado de festas. Então, desde 2013, eu e meu marido, a gente sustenta a nossa casa tudo por conta das festas. A gente não tinha nenhum negócio paralelo, né? Então, quem fala que o mercado de festas não dá dinheiro, que você não pode ganhar dinheiro com festas, porque não sabe trabalhar direito, porque não tem um diferencial, porque não agregou valor ainda, tá? Ali, ó, o Monteiro falando, claro que é possível. Monteiro aí é prova viva também, né? Então, eu me empoderei desse conhecimento, eu comecei a me ver como profissional, eu sabia que eu estava investindo em mim, né? Então, poxa, eu tô investindo em cursos, eu tô aprendendo. As pessoas precisam ver que eu sou uma profissional, que eu tenho, que o meu trabalho tem um valor, que ele não é feito de forma aleatória, né? E então, quando, por exemplo, teve uma época, até contei numa live anterior, que eu já estava trabalhando com painéis criativos, já estava super satisfeita com o resultado das minhas festas, do meu processo criativo, já estava trazendo decorações autorais. E na época os meus balões eram muito ruins, né? E eu olhava para eles, eu ficava muito triste porque eu sentia que eles depreciavam a minha decoração. E foi quando eu falei, não, a partir de agora eu preciso melhorar os meus balões nas minhas festas. E eu me dediquei, estudei, corri atrás,
enfrentei todos os desafios. Para quem não sabe, eu sou de uma cidade pequenininha no interior, minha cidade tem 30 mil habitantes, então eu venho de uma realidade como a maioria de vocês que estão aqui, mas isso não foi desculpa para me travar. Então eu estava insatisfeita com o que eu estava entregando, eu sabia que existiam balões mais bonitos, arcos orgânicos mais bonitos, e era aquilo que eu queria trazer para as minhas festas, porque eu via que esse era o caminho. Se eu trouxesse algo melhor, as pessoas me pagariam mais pelas minhas festas. E então, quando eu resolvi, falei, não, agora eu vou melhorar os meus balões. Eu fui estudar, fui comprar material certo, fui testar, comecei a implementar a customização de cores, nunca mais eu regredi. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. A gente tem que buscar sempre, dia após dia, melhorar o nosso trabalho e não deixar ele regredir. Então depois que eu comecei a fazer o meu arco orgânico com os balões corretos, com cores customizadas, com volume, com técnica, com execução perfeita, eu nunca mais admiti no meu trabalho eu entregar um arco orgânico que não fosse assim. Então, eu criei um padrão dali em diante, né, para os meus trabalhos. Então, se eu for fazer um mini arco orgânico, pequenininho, de 1,5 m, ele vai ter cor customizada, ele vai ter variação de tamanhos, ele vai ter movimento, ele vai ter textura, porque é o padrão que eu defini. Então, independente do tamanho dele, ele vai ser aquele padrão, ele vai ter aquela beleza, ele não vai regredir. Então, nunca mais eu admiti que nas minhas festas entrassem balões que não fossem do jeito que eu queria, do jeito que eu achava bonito. E as pessoas percebem isso, né? Quando elas veem que você entrega algo diferente, algo novo, algo com uma execução perfeita, com cores diferenciadas, elas percebem, não tem como enganar os olhos, né? E elas começam então a te procurar por aquele teu diferencial. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, né? Então, quando você padroniza o teu trabalho, quando você tem uma entrega muito bacana e as pessoas vêm te pedir um orçamento, antes delas pensarem que você vai ter um precinho, o teu trabalho ele chega na frente, né? A imagem do teu trabalho, o teu posicionamento ali, ele chega na frente. Então ele já te procura sabendo que o teu preço não vai ser o precinho, ele sabe que tem um valor agregado em todo aquele trabalho. Lembra lá atrás que eu falei que eu comecei a me posicionar, que eu falei, não, a partir de hoje vai ser daqui para cima? E eu comecei a atrair pessoas que queriam festas diferenciadas, festas bonitas. Ao mesmo tempo que eu comecei a atrair essas pessoas, eu comecei a repelir as pessoas que queriam precinho, as pessoas que choravam por preço. Então eu elevei o nível, a qualidade do meu trabalho de uma forma que as pessoas que não queriam, que talvez não, como que eu vou explicar? Elas sabiam que aquilo ali não ia ser baratinho, então elas já nem me procuravam muitas vezes, sabe? Então eu elevei tanto o nível ali das decorações que as pessoas já batiam o olho, elas sabiam, aquilo ali não vai ser baratinho, sabe? Então houve esse momento aí no meu trabalho que foi fundamental. Então, depois que eu estava contando dos balões, né, que eu melhorei os meus balões e que eu não admiti regredir os meus balões, né, eu fazia o que ninguém mais fazia. Então, aqui na minha cidade pequena, não tinha balões, eu corria atrás para comprar. Eu sempre vi o que era dificuldade como uma oportunidade. Então, tá difícil de conseguir os balões, eu vou comprar fora, porque se tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo. Então, eu vou ser a pessoa que vai ser proativa, eu vou ser a que vai trazer por primeiro. E assim eu fiz, né? Eu não deixei que as dificuldades me vencessem. Então, gente, eu aqui numa cidadezinha do interior, né, sempre trouxe festas conceituais para o meu trabalho. Então, eu apliquei coisas no meu trabalho que às vezes eu nem acreditava que as pessoas da minha cidade iam aceitar, né? E houve aceitação, porque eu trouxe isso com embasamento, com estudo, com posicionamento, tá? Eu tô olhando pro lado aqui porque eu não quero perder o meu raciocínio. Eu tenho um monte de coisa aqui para falar para vocês, então eu tô com um rascunho aqui. E o nosso mercado em geral de festas, de balões e tudo mais, ele é muito escasso de profissionais que entreguem, né? Que entreguem algo diferenciado, algo de excelência mesmo. É muito, muito escasso.
e as pessoas já desejam por isso. Então, quando você entra com um produto diferenciado, você vai atrair sim essas pessoas que estão sedentas, né, de coisas boas, de novidades e que querem sim investir mais em festas, tá? E faturar mais, né, no meu trabalho foi muito bom. Porque me permitiu me manter no mercado, me manteve fazendo o que eu amava, né, o que eu gostava, o que me divertia, que era criar. Então eu podia extrapolar minha criatividade, fazer coisas belas, mexer com o artesanal, que são coisas que eu sempre gostei e que fazem parte da minha natureza. Mas ao mesmo tempo eu podia ser bem remunerada, eu podia trabalhar na minha casa com os meus filhos perto de mim, eu podia ter o meu marido comigo, trabalhar junto com o meu marido, que eu sou um grudinho assim com o meu marido, e isso para mim era muito bom ter ele junto comigo. Então me possibilitou tudo isso, né? Fora que, né, em questão de um ano, né, trabalhando com decorações, eu consegui comprar caminhão, eu consegui construir o depósito onde a gente tem o nosso acervo, tudo isso dentro do meu quintal, mas foi um investimento super alto em um único ano e vivendo exclusivamente de festas. Então, para fazer isso, né, para eu conseguir conquistar isso, caminhão, depósito, eu ainda conseguia manter meus filhos em escola particular, né? Consigo manter meus filhos em escola particular, conseguia viajar uma vez por ano. Então, quando alguém fala para mim que viver de festas é impossível, eu não concordo, né? Eu não concordo, porque eu sou prova viva de que é possível, porque eu segui esse caminho, o caminho de me especializar, o caminho de estudar e o caminho de me diferenciar. E eu contei aqui pra vocês a minha história, talvez vocês pensem, mas a Dani, né, a Dani, né, já tá lá e tal, já tá há muitos anos no mercado, mas não, gente, eu vejo isso com minhas alunas também, então eu falo isso não é só por mim. Vou contar histórias aqui pra vocês de alunos, inclusive semana passada, eu postei nos meus stories um áudio que uma aluna minha mandou pra mim, ela é aluna do curso de balões, e ela comentou que ela estava quase desistindo do mercado de festas, estava desistindo de trabalhar, porque na cidade dela ninguém valorizava, as pessoas queriam pagar 300, 400 reais numa festa, e ela falou assim que as festas dela giravam em torno de 700 reais e tal. E ela foi buscar estudar, fez o curso comigo de balões, começou a implementar o diferencial de balões no trabalho dela, e as pessoas começaram a perceber essa diferença no trabalho dela e começaram a procurar. E hoje, as festas dela, que antes ela cobrava 700, ela cobra em torno de 2.500. Então, olha o tanto que ela valorizou o trabalho dela. E ela contou também que na cidade dela, muitas pessoas, muitos decoradores que cobravam, né, valores mais baixos, precinho, não conseguiram se manter no mercado. Então, gente, deu um bug aqui, ficou tudo mudo. Eu acho que entrou uma ligação aqui no meu celular, não sei, e acabou que ficou mudo o Instagram, né? Me judiou aqui, mas vamos esperar um pouquinho o pessoal voltar. Rapidinho, agora tá com som, beleza?
Olha só, deixa eu aproveitar enquanto o pessoal entra mostrar para vocês meus balões. Já mandem aí, mandem a live, vamos recuperar as pessoas que estavam aqui. Voltou, joia. Gente, me fala aí até onde vocês ouviram o que eu tava falando. Eu tava contando da minha aluna, da Fabiola, que ela fazia festas de R$700. E depois que ela melhorou o trabalho dela, ela começou a cobrar festas de R$2.500. O que mais? Vocês pegaram até aí? Oi, Wellington, bem-vindo. Parou na aluna. Então tá, vamos retomar. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Deixa o pessoal entrar. Então, eu tava falando, né? Eu contei toda a minha história, né? Falei que eu consegui, através de uma entrega através de uma entrega melhor, eu consegui valorizar o meu trabalho através da execução perfeita, do diferencial, e que hoje eu também vejo isso acontecer com as minhas alunas. E eu quero falar das minhas alunas porque eu quero que vocês vejam que isso não é algo exclusivo meu, mas é algo que acontece, algo que é real, algo que você pode, né? Que você pode também conseguir no seu trabalho, tá? Então eu estava falando da minha aluna, né, que ela cobrava R$700 pelas festas dela, e depois de modificar, de aprender dos balões e de melhorar a entrega dela, as pessoas começaram a reconhecer o trabalho dela e ela começou a cobrar R$2.500 pelas festas dela, né, que várias pessoas saíram do mercado e que ela se manteve. Então eu estava fazendo uma conta, né? Nesse exato momento eu estava fazendo uma conta. Se antes ela cobrava R$700 pelas festas dela, né? Digamos que ela fizesse 6 festas no mês de R$700. Ela faturaria ali no mês R$4.200. Se hoje ela faz as 6 festas e ela cobra R$2.500, ela tem um faturamento aí de R$15.000. Então, olha o tanto que aumentou. E, gente, coisa rápida, conhecimento rápido. Foi lá, consumiu, aprendeu, executou e está colhendo os resultados. Então, isso é prova, né, de que é possível. E ela falou assim, Dani, eu tô só no começo, eu vou melhorar ainda mais, eu vou conquistar muito mais. E as pessoas, elas chegam e elas já não discutem comigo o preço, né? Elas percebem o meu valor. Então, gente, é possível, né? Tem mais casos de aluna aqui que eu queria contar para vocês, né? Tem um caso de uma outra aluna também, que ela começou comigo, e eu lembro que eu acompanho muito o trabalho dessa aluna, sabe? E ela começou, quando ela fez o curso, ela trabalhava as decorações com balões bem comuns, cores bem comuns, as decorações pequenininhas. E hoje, se você entra no perfil dela, coisa muito rápida, tá, gente? Coisa muito rápida, não é nada demorado. Ela transformou ali as decorações dela. Hoje você entra no perfil dela, todos os balões dela são lindos, são volumosos, são bem executados, com cores customizadas. Então você entra no perfil dela, você vê aquela enxurrada, né, de decorações com o mesmo padrão. Então você entra lá, você fala assim, essa menina trabalha desse jeito, né? A festa dela com certeza não é barata, porque você vê que tem um padrão ali, que ela segue aquele padrão. E ela me contou assim que no início ela tinha muita dificuldade em descobrir o público dela. Então é aquela mesma dificuldade que eu tinha, né, que eu falei pra vocês que eu queria atender todo mundo. Ela falou que ela também tinha muita dificuldade, que ela é uma pessoa muito simples. Ela falou assim, Dani, eu tinha dificuldade de comunicar que as minhas festas iam ser mais caras, que elas iam ter mais valor, porque eu sou uma pessoa simples, né? Ela falou. Só que ela falou assim que a própria execução, o próprio portfólio dela foi atraindo as pessoas. Então, uma veio, contratou ela, indicou para outro, que indicou para outro. Então, ela falou assim que ela tem muito disso. As pessoas indicam o trabalho dela. E ela falou que hoje as pessoas que procuram ela, né, que às vezes pessoas que não querem gastar tanto em festas, mas que procuram ela, que pedem um orçamento, às vezes as pessoas falam para ela assim, olha, Thaís é o nome dela, Thaís,
eu não posso investir tudo isso em festa, mas eu entendo que o seu trabalho é bonito, que o seu trabalho vale. Então existe um respeito, sabe? As pessoas, quando você se posiciona dessa forma, quando você tem uma entrega, né, um padrão, que você segue aquilo ali, as pessoas te respeitam porque elas veem em você uma profissional. Então, por mais que elas não consigam te contratar ou que elas não queiram gastar tudo aquilo, né, numa festa, elas não desmerecem o teu trabalho, porque elas conseguem perceber o valor que tem ali. E essa minha aluna, ela contou uma história muito linda, assim, que ela falou que ela ainda trabalha, ela tem um outro trabalho e ela trabalha de madrugada para ela poder dar conta das festas. E ela falou assim que ela está muito próximo de realizar o sonho, que é ela e o marido trabalharem juntos exclusivamente de festas. Então, em questão assim, gente, muito rápida, ela fez essa melhora e ela já está próximo de viver esse sonho, de poder, assim como eu queria trabalhar com o meu marido, ter o nosso negócio, ela falou que ela está muito próximo de viver isso, de poder ter o marido junto com ela, trabalhando por um negócio que é deles. E isso é assim, é fantástico, né? Você fazer o que você ama, você ser bem remunerada por isso, você poder realizar teus outros sonhos pessoais, tuas conquistas pessoais. Então, eu falei lá, né, que eu ser bem remunerada no meu trabalho me possibilitou investir no meu negócio, comprar caminhão, comprar depósito, deixar meus filhos em escola particular, poder viajar, pude fazer reforma na minha casa, reformei minha casa. Então, gente, a gente trabalha com o que a gente ama, a gente é bem remunerado e a gente realiza outros sonhos pessoais que a gente tem também, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar aqui para vocês. Então, dessas duas alunas, né? A outra aluna que estava lá, a Fabiola, que estava desistindo. Dani, então eu estava quase desistindo de trabalhar com festas. O que ela fez? Em vez dela se frustrar, né, com aquela situação, com as pessoas pedindo, chorando o precinho, o que ela fez? Ela transformou a frustração dela numa motivação e ela foi pra frente, ela foi pra cima, ela falou, não, eu vou dar o meu melhor, porque quando a gente tem o nosso negócio, isso é maravilhoso, né? Só depende da gente. Empreender são muitos desafios, mas é maravilhoso porque depende da gente, depende da nossa vontade, do nosso estudo, da nossa dedicação, né? É a gente que faz o nosso negócio crescer, isso é maravilhoso, né? Então, ela pegou a frustração ali e fez com que impulsionasse o trabalho dela. Então, a gente aliar essa paixão com uma boa remuneração é o caminho, né? É o caminho, porque a gente precisa amar o que a gente faz, mas a gente precisa receber muito bem por isso. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Comentem aqui. Não tô conseguindo acompanhar todos os comentários, depois eu vou dar uma lida aqui. Então, olha só, eu falei das alunas do curso de balões, né? E trabalhar com balões, para quem trabalha com festas, você ter os balões na festa é fundamental, porque os balões são um símbolo das festas e eles estão no auge, então você precisa trazer um trabalho diferenciado se você quer ter aí uma competitividade no mercado, né? Tá fazendo sentido? Joia! Ó, o pessoal tá amando, tem gente que trabalha sozinho, muito legal. Então, e os balões, né? Eu falo assim que trabalhar com os balões é um investimento muito baixo, né? Você vai investir no quê? Você vai investir no conhecimento para você dominar a técnica, para você aprender a fazer a arte com balões. Você vai investir ali num material, né? No inflador, enfim, nos balões que você vai utilizar e no seu tempo, né? Então, talvez o maior investimento que você tem aí seja no conhecimento, que é algo que vai te empoderar, que vai te dar segurança. Então, nessas duas alunas, né, o que eu vejo, assim, o que eu percebo? Que muitas vezes não foi só a mudança no trabalho, né? Claro, elas melhoraram ali os balões, melhoraram a decoração, mas elas se empoderaram daquele conhecimento, elas se sentiram seguras para cobrar o que precisava ser cobrado e o que valia, né? Então, muitas vezes a gente precisa mudar aqui também, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, o nosso pensamento, investir em conhecimento, se apoderar desse conhecimento, executar, porque não adianta só estudar, não adianta você estudar e não executar, né? Então, executar, praticar aquilo ali, buscar uma melhora dia após dia, tá?
Deixa eu ver, a gente tem mais 20 minutos ainda de live. E o conhecimento, ele nos liberta, né? Ele nos liberta nesse sentido, de você ter autonomia ali para fazer o teu trabalho, de você poder cobrar o que você acha que o seu trabalho vale. Então a gente trabalha com decoração de festas e vocês veem que a decoração de festas, ela não tem uma tabela de preços, né? Não existe uma tabela de preços de festa, não. O seu preço, ele vai variar aí conforme o mercado que você está, conforme o seu diferencial. Então, tem gente que pode estar cobrando aqui R$300, R$400 e tem gente que está cobrando R$3.000, R$4.000, R$2.000, né? Então, o que vai determinar essa diferença aqui é o seu posicionamento e a sua entrega, né? Então, olha, a gente se especializa em festa infantil, né? Faz uma entrega excelente na decoração, executa muito bem os balões, executa muito bem a decoração. E depois, né, quando você tem esse padrão na sua decoração, você também o seu trabalho começa a respingar para fora. Então, outros setores também começam a querer te contratar, né? E os balões, né, através dos balões, por exemplo, você pode estar atendendo outros profissionais que também vão ajudar a aumentar o seu faturamento. Você pode estar atendendo fotógrafo, você pode fazer balões para inaugurações de loja, você pode fazer instagramáveis, você pode atender casamentos. Gente, eu tô doida para ver os balões aí nos casamentos. Então, assim, você consegue expandir, você consegue ter autonomia aí para faturar ainda mais, tá? Então, gente, a mensagem de hoje, né, era essa, que se você tem competência, se você se profissionaliza, se você estuda, se você melhora o seu trabalho, você consegue sair dessa briga de preços, você consegue se diferenciar e atrair essas pessoas que querem, né, pagar a mais, gastar mais, investir mais. Então, lá no meu começo, quando eu fiz isso, que eu nivelei o meu trabalho para cima, eu rapidamente comecei a atender festas de 1 aninho. Então, eu vi que aqui na minha região, as festas de 1 aninho eram onde as mães mais investiam, onde elas queriam gastar, eram as festas onde elas gastavam mais, que elas priorizavam mais a decoração. Então, eu me tornei a decoradora de festas de 1º aninho. Então, eu atendia muitas festas, assim, acho que 90% das festas que eu fazia eram festas de 1º aninho, que era onde as mães queriam algo mais bonito, queriam investir mais para poder ter aquela recordação. Então, até isso, né, nichou o meu trabalho. Então, era muito raro eu fazer festas para outras idades, porque geralmente as mães já não queriam investir valores tão altos. Então, eu acabava atendendo, na grande maioria, as festas de 1º aninho. E quando eu comecei a ter esse faturamento maior e fazer essas festas maior também, uma coisa que foi muito interessante é que eu não precisava mais ficar fazendo um monte de festas no mesmo final de semana, né? Eu decidi que eu queria trabalhar menos e ganhar mais, e isso me trouxe também muita tranquilidade, porque eu via que às vezes quando eu tinha muitas festas no mesmo final de semana, eu trabalhava muito, eu me preocupava, porque eu tinha muito medo, muita insegurança de não dar conta, aquilo me causava um estresse. E quando eu fazia festas maiores, onde eu podia cobrar mais, né, podia ter um faturamento maior, eu tinha mais tranquilidade, porque eu tinha apenas aquela festa para executar, eu ficava do início ao fim, eu cuidava cada balão, eu não saía se tivesse um balão que estava manchado ou que estava fora do lugar, então eu tinha essa tranquilidade. Então, ser bem remunerada também me possibilitou isso, ter mais qualidade de vida ali no meu trabalho, né, e poder ter trabalhar da forma como eu queria, sem aquela loucura toda. Oi, Vilma, bem-vinda. A Vilma, olha, é uma aluna que case de sucesso também, que super se diferenciou aí com os balões, está fazendo balões incríveis, né? E eu vejo que ela trabalha muitas festas final de semana e festas lindas. Parabéns, viu, Vilma? Muito feliz de te ver aqui. Então, gente, era isso. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Olha só quem entrou aqui, a Kelly. Deixa eu ver aqui se tem mensagem.
Ó, tem uma aluna minha que entrou aqui, ela até me mandou um trabalho essa semana, também aluna de balões, e ela fez os primeiros balões dela depois do curso. Na verdade, ela falou que foi os primeiros balões da vida, e os balões dela ficaram lindíssimos, assim, fiquei super orgulhosa, e ela com certeza tá entrando aí já num nível superior. Com certeza as pessoas que verem o trabalho dela vão ver esse diferencial e vão saber que ela é uma profissional de balões, né? Porque ela já vai começar a dar ali pra cima. Muito bom. Uma outra aluna também que eu compartilhei o trabalho dela esses dias, ela também estava iniciando e também eram festas assim, ela tinha feito uma festa que estava impecável, né? A execução, a beleza das cores. E ela falou assim: Dani, eu não postei ainda, né? Eu tô começando o meu Instagram agora. Aí eu fiquei imaginando, né, o quanto aquela foto, aquele padrão de trabalho vai impactar, né, na imagem dela. E eu comparo isso porque o meu início lá, bem no comecinho, né, não foi exatamente assim. Eu não tive essa oportunidade de aprender, de estudar antes, de entrar, né, assim tão afiada. Então, é só prova aí de que a pessoa se especializar, ela consegue entrar no mercado já super valorizado. Então não é porque você está começando hoje, né, que você precisa, eu estou entrando no mercado, eu preciso cobrar baratinho, porque já tem outras pessoas que trabalham há muitos anos no mercado, eu não vou conseguir vender meu trabalho. Não, não tem nada disso. Se você entra no mercado com um nível alto, né, você consegue sim precificar o seu trabalho bem, você consegue cobrar pelos seus projetos, consegue faturar muito mais do que às vezes gente que já está aí no mercado há muito tempo e não está conseguindo se diferenciar, tá bom? Pessoal falando, quero curso, melhor curso. Muitos alunos aqui, sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver alguns comentários aqui. Ó, a Lid falou que está melhorando o trabalho dela e que está aumentando o valor aos poucos, muito bom. Ó, a Andréia falou que terceiriza os balões dela e que não está satisfeita. Andréia, isso é muito comum, só prova, né, o quanto o nosso mercado é carente de profissionais com diferencial, com uma execução perfeita, e quanto existe demanda, né, por esse tipo de trabalho. Então, se você não está conseguindo, o que você acha de repente você aprender a fazer, você trazer esse diferencial, você criar as suas artes com balões e você faturar, pegar esse faturamento para você? E eu falo isso porque muitas também das minhas alunas que vêm para o curso, elas relatam isso. Olha, eu nunca trabalhei com balões, mas eu estava terceirizando, estava pagando outra pessoa e eu não estava feliz com o resultado, não ficava do jeito que eu queria, então eu vim aprender. Então são as pessoas que têm a mentalidade e têm aquela vontade de melhorar o trabalho, né, e trazer essa execução perfeita. E é super possível, tá? E gente, para quem tem interesse, né, em aprender mais sobre balões, na semana que vem, né, na segunda-feira, a gente já vai ter a nossa primeira aula do evento Artista em Balões. Então, quem não se inscreveu ainda, não perde tempo. Depois que acabar a live aqui, vai lá na minha bio, no link da bio, se inscreve. Vão ser 3 aulas ao vivo, gratuitas, sem replay, e com um conteúdo que eu nunca dei aqui no Instagram, né? Não dei em lugar nenhum. Então eu preciso que vocês se inscrevam para vocês poderem participar. Não percam essa oportunidade. Então olha aqui, a gente falou nessa live o quanto o conhecimento liberta, o quanto o conhecimento nos empodera, né? Então venham para a live, venham aprender, venham assistir as aulas para vocês se empoderarem desse conteúdo, para vocês se sentirem profissionais também, tá? Um conteúdo incrível que eu estou preparando para vocês, que vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de abril, tá bom? E gente, por hoje é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado da live, preparei esse conteúdo com muito carinho, é muito bom compartilhar com vocês a minha história, né, o que eu vivi. Então o que eu trago aqui não são palavras soltas, é realmente
a minha história de vida, é o que eu experienciei. Tudo que eu trago aqui é embasado no que eu vivo, no que eu vejo as minhas alunas vivendo. Eu não venho aqui para falar abobrinha para vocês, tá? Então, preparei com muito carinho essa live porque eu queria deixar aqui uma injeção de ânimo mesmo para quem tá desanimada, para quem acha que o mercado de festas não dá para ganhar dinheiro. Dá para você ganhar dinheiro, dá para você viver bem, dá para você realizar os seus sonhos, mas você precisa se especializar, você precisa se diferenciar, você precisa entregar algo que ninguém está entregando, algo que ninguém está fazendo, tá bom? E é isso, gente. A gente se vê então na semana que vem no evento Artista em Balões, na segunda-feira, na nossa primeira live. Um beijo, fiquem com Deus e até lá!